E hoje eu recebo aqui nos estúdios da 93 FM, ele que é médico barbacenense, e a gente vai falar de um assunto muito importante. Hoje nós vamos conversar sobre a dor. Estou recebendo o Dr. Gustavo Freitas, médico formado pela FAME. Nós ficamos assim meio assustados, porque a gente vai ver os anos da formatura, né, Gustavo? A gente fala, gente, mas eu estava lá na formatura. O tempo passa, né? Mais um Natal. Mais um Natal. Olha, Gustavo é formado pela Faculdade de Medicina de Barbacena, tem também atualização e especialização em hospitais como João 23, São Lucas, Hospital Regional de Betim, se especializou em ortopedia e hoje ele trata uma das áreas mais interessantes e importantes que a gente trata a dor. Ninguém quer conviver com dor, né? Então, Gustavo, primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui, sua participação, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre por que o Gustavo resolveu investir na carreira não só de ortopedista, mas tratar a dor. De onde que veio esse desejo? Me fala um pouquinho da sua formação. Bom dia, Grazi. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz ortopedia e no meio ortopédico a principal queixa é a dor, né? Então, quase todo, 90% dos pacientes da ortopedia sofrem de dor. Dor é muito prevalente, não só na ortopedia, qualquer médico já tratou uma dor de cabeça, uma dor abdominal. E o que me intriga na dor é as nuances da dor, como que a fisiopatologia da dor, como é que a dor se comporta. Nós que fazemos dor, nós vamos um pouquinho além, né? A entrevista do paciente é um pouquinho diferente, bem como as formas de diagnóstico, as formas de tratamento, é um entendimento diferente. Então, resolvi associar a minha área ortopédica, onde tem muita queixa de dor, para poder me aprimorar naquilo ali que eu faço todo dia, né? Gustavo, então só para a gente começar a entender, quando a gente fala que você trata a dor, não diretamente precisa ser uma dor ligada a problemas ortopédicos. Nós estamos falando de dor num fator mais generalista, digamos assim? Na área de atuação em dor, nós formamos para qualquer tipo de dor, né? Nós dividimos a dor em aguda, em crônica, em causas de dor neuropática, dor mista. Tratamos especificamente dor abdominal, cefaleias, que são as dores de cabeça. Mas eu voltei à minha especialização, eu fiz a especialização completa para entender todas as dores, mas eu foco a minha área de atuação nas dores ortopédicas, que é a minha primeira especialidade. Excelente. Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre... A gente sabe que a medicina vem evoluindo muito aí ao longo dos anos, tecnologia chegando, inovação chegando cada vez mais. O que a tecnologia e a inovação hoje contribuem para o seu trabalho nesse diagnóstico, nesse tratamento e nessa cura da dor? Me fala um pouquinho sobre tecnologia. O paciente sempre é individualizado. A primeira coisa que nunca vai mudar, independente de tecnologia ou não, é a entrevista com o paciente. Então, você vai conversar com aquele paciente e vai entender o porquê daquele paciente está te procurando. Só isso aí já é metade do seu entendimento. A partir daí, você vai criar suas hipóteses diagnósticas, vai performar um exame físico do paciente, que muitas vezes é necessário. E hoje, na era da tecnologia, nós podemos lançar mão simplesmente dentro do consultório. Eu mesmo utilizo muito a ultrassonografia. Hoje em dia nós temos aparelhos que oferecem excelentes imagens e cada vez menores. Custos mais acessíveis, inclusive. Então, por que não o meu estetoscópio, o estetoscópio do ortopedista ser o ultrassom? Então, o paciente queixando uma dor no ombro, eu já questiono esse paciente, converso com esse paciente, entendo as comorbidades, o que ele já traz para mim de doenças, o que ele usa de remédio, o que ele tem de alergias, e examino o ombro dele, às vezes através do ultrassom. Então ali mesmo já detecta uma tendinite, já tem rotura nesse tendão, não tem. A partir desse aparelho mesmo já posso fazer uma intervenção. Mas o tendão está rompido, eu não vou conseguir suturar esse tendão e muitas vezes também não é necessário, não tem indicação de fazer isso pelo ultrassom, mas performar um bloqueio, tirar a dor daquele paciente naquele momento. E é claro que, se for preciso, solicito uma tomografia, uma ressonância. Hoje em dia nós temos termografia, eletroangiografia, então são exames que cada vez mais estão se especificando ali para diagnóstico. Interessante. Você falou um ponto interessante. Barbacena é um polo de saúde aqui na região. Você se formou aqui, andou por outras cidades se especializando, estudando, mas retornou para casa para dedicar o seu trabalho aqui. E Barbacena hoje consegue oferecer um suporte adequado para médicos como você, para pacientes como você, que chegam até você. Como é que está a cidade nessa questão de exames, de tratamento? Como é que você enxerga, Gustavo? Consegue. A gente busca na especialização
grandes centros, né, onde tem maior população, maior número de patologias, consequentemente. Você vê mais coisas raras do que tem aqui. Aqui a população é menor, mas abrange uma grande área, né, em torno de Barbacena, que é atendida aqui na cidade. E aqui nós temos ressonância de ponta, conseguimos trazer aparelho de ultrassom também de tecnologia avançada, termografia. Há a possibilidade de trazer equipamento bom para cá, e as clínicas de imagem para Barbacena têm equipamentos bons. A gente consegue muitas vezes um tratamento simples, a gente consegue fazer dentro do consultório hoje com ultrassom. Olha que interessante. É uma coisa que a gente levava ao bloco cirúrgico, hoje em dia você consegue dentro do consultório com um aparelho do tamanho do laptop, ou menor até, fazer com risco mínimo de complicação. Interessante. Respeitando a condição do paciente. Gustavo, um procedimento que a gente tem visto muito na internet, tem ouvido muito falar, que eu queria que você explicasse um pouquinho, são sobre as infiltrações. A gente sabe que são poucos os profissionais que trabalham com esse tipo de procedimento. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Que procedimento é esse? Para que ele é recomendado? Quem é o profissional exatamente que pode fazer esse tipo de tratamento? Qualquer médico pode fazer infiltração. Porém, infiltração, como o próprio nome diz, é infiltrar algo. Então, basicamente, nós colocamos medicações, e aí que está o porém. O que você vai colocar de medicação dentro do paciente? Né? Na maioria das vezes, articulações, uma artrose no joelho, uma tendinite, que é um entorno do joelho, né? Uma artrose de quadril. Então, além da técnica fina que você precisa de ter, e hoje em dia não se cabe mais tanto fazer infiltrações às cegas, né? Por anatomia. Hoje nós temos ultrassom, eu falei, bato nessa tecla do lado. Então você enxerga a estrutura, você enxerga onde você está colocando uma agulha milimetricamente. Então, além de aumentar muito a eficácia, você tem menos complicações. Você está jogando um remédio onde você quer, o remédio cai fora do local, pode causar irritabilidade, pode causar outras complicações, necrose de gordura. Ô, Gustavo, e esse tipo de procedimento, ele é um procedimento que é feito em consultório ou ele precisa ser feito em bloco cirúrgico? Infiltração simples, 90% das vezes, 99% até das vezes, a gente faz dentro do consultório. É um procedimento pouco doloroso, sensação de tomar uma vacina do Covid, uma picada. Então, nós temos anestésico local, você pode usar o anestésico local, e de acordo com a patologia do paciente, do biotipo do paciente, das comorbidades do paciente, você vai escolher o que você vai usar de medicamento ali dentro. E para ser mais eficaz para esse paciente, mas sem causar outros prejuízos. Não adianta ficar com o joelho bom e o coração estraga ruim, né? Ô, Gustavo, outra coisa, quais são as principais dores que as pessoas que te procuram, por exemplo, para fazer uma infiltração, quais são as principais queixas que esse paciente chega lá no consultório? As principais queixas ortopédicas, sem dúvida, coluna, joelho e ombro. Mas tem chegado muito joelho recentemente, né? Muita efusão articular, que é o derrame, que o pessoal fica preocupado de ser algo relacionado ao cérebro, mas o derrame articular na ortopedia é um líquido de dentro da articulação aumentado, inflamado, né? Se a gente esvaziar esse líquido, jogar uma medicação muitas vezes anti-inflamatória, resolve muito bem as dores. Mas tem que lembrar de tratar a causa, porque senão aquele paciente vai retornar com o mesmo problema. Hoje em dia nós temos aí viscosuplementação, que é uma substância que a gente usa demais na prática da dor. Claro que existem vários no mercado, você tem que saber questão de densidade, questão de se ele é biológico, se ele não é biológico, se você vai, qual o tipo, qual a miligramagem, qual a porcentagem que você vai usar no paciente para poder ser mais eficaz. Não existe um melhor do que o outro, você individualiza o seu paciente. Entendi. Um outro aspecto que eu acho que é notório também, à medida que a gente envelhece, a gente sente mais dor, principalmente ortopédica. Acontece isso mesmo? Muito. Hoje em dia a gente vê na internet, nas propagandas, o incentivo à prática de esporte, o incentivo ao envelhecimento saudável. Então é importante, né, você dose suas vitaminas, tome o sol no horário certo, faça seu exercício físico. Eu sou debilitado, eu tenho dificuldade. Paciente, inclusive paciente cadeirante, pode fazer o exercício de membros superiores que tem uma boa resposta a longo prazo. Então, hoje em dia nós temos aí tanto a parte farmacológica quanto não farmacológica muito bem divulgada. Então, se você tem condição de fazer um exercício, não financeiramente, você tem condição, tem uns 15 minutinhos por dia, faça.
Dá para conseguir um tempinho, né? Tá? Gustavo, eu soube de um caso de uma senhora que foi atendida por você, que estava muito debilitada, que ela passou a fazer um tratamento e ela teve uma evolução muito grande no quadro de saúde dela. Eu queria que a gente trouxesse esse case de sucesso, você contasse um pouquinho como que essa paciente chegou para você, né? E qual foi a evolução positiva que você percebeu nela no tratamento. Essa paciente, ela tinha um diagnóstico de coxartrose, que é uma artrose, um desgaste da articulação do quadril, né? Da cabeça do fêmur e encaixe no acetábulo. Uma paciente mais jovem, que provavelmente será candidata à cirurgia futura. A gente fazer uma substituição articular, né? Onde a gente retira o osso, coloca um osso, uma junta de metal, vamos dizer assim popularmente dizendo. Mas que a medicina da dor, ela vai proporcionar a grande maioria das pessoas, talvez um alívio para que futuramente ela faça uma cirurgia mais tranquila ou com mais idade, dentro da condição de saúde daquela pessoa. Então, essa paciente teve uma resposta muito boa. Nós fizemos nela um bloqueio no quadril, a gente chama de PENG block, tira muito a dor na região anterior do quadril, e fizemos uma infiltração articular guiada por ultrassom, onde foi injetado nela um corticoide de longa duração, junto com o visco suplemento, que é o ácido hialurônico. E ela respondeu bem. Teve uma excelente resposta. Então, uma paciente muito jovem teve uma resposta excelente. Isso não quer dizer que vai mudar o curso dela, a gente não exclui a parte cirúrgica, porque o ortopedista é cirurgião. Mas algumas pessoas, muitas pessoas, não querem fazer cirurgia ou não podem fazer cirurgia. Então, é muito inviável você colocar uma prótese de quadril, igual seria o caso dessa senhora, num senhor de 90 anos com cardiopatia, com problema de diabetes, com magreza extrema, com debilidade de movimentos. Então, é bem complicado, o risco é muito grande. Então, às vezes o paciente vai operar e vai evoluir desfavoravelmente, às vezes chega até óbito. Então, Entendi. muitos casos, a medicina da dor está aí para controlar. Consegue se tratar, amenizar, sem precisar da cirurgia, pelo menos. Hoje em dia, a medicina regenerativa também tem sido muito eficiente. Então, a gente consegue, às vezes, controlar, tratar bastante caso. Eu tenho muito paciente que estava para fazer uma prótese e não fez a prótese porque está com a dor controlada. Então, olha que interessante. Isso, alguns pacientes futuramente vão precisar da prótese. Já tem um desgaste articular muito avançado, ou já são de baixa idade, já herdaram genética, já tem, ou tiveram uma fratura prévia onde a articulação foi comprometida. Então, futuramente esse paciente vai ter que fazer uma cirurgia. Ô, Gustavo, mas então, pelo que eu percebi na nossa conversa, é importante que as pessoas procurem um especialista ao primeiro sinal de dor, não fique postergando essa ida ao médico, porque isso pode acabar agravando realmente a situação, é isso? Sem dúvida, quanto mais cedo você procurar, mais cedo você vai receber um diagnóstico, e se for um diagnóstico adequado, um tratamento adequado, e vai ter, além do controle da sua dor, uma prevenção, para que talvez aquele desgaste inicial que você tinha, ele nem chegue a se desenvolver no resto da sua vida, a ponto de você ter que chegar a fazer uma cirurgia. Não dá para se acostumar com a dor, né? Não dá. Hoje em dia, não. Gustavo, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, vamos falar onde as pessoas te encontram, como é que as pessoas podem marcar uma consulta com você, vamos falar um pouquinho sobre como é que você trabalha aqui na cidade. Aqui na cidade, eu estou principalmente no consultório, eu atendo na Clínica Humanas, onde eu sou sócio lá também. Lá nós temos uma equipe multiprofissional, né, de fisioterapeuta, outros profissionais médicos, porque sozinho ninguém trata de muita coisa, né? A gente precisa de um fisioterapeuta, precisa de um nutricionista muitas vezes, precisa de um clínico para controlar outras comorbidades, para aquele paciente poder seguir um tratamento seguro. Atendo também no Hospital São Francisco, na Santa Casa, na maternidade e no Centro de Especialidade Multiprofissional também. Que ótimo. Então, Gustavo, para a gente deixar um recado final para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, estão nos ouvindo pela rádio, o que você fala para esse paciente que está te ouvindo agora em casa, ou a mãe está sentindo dor, ou o filho, porque às vezes a pessoa fala, só gente mais velha que sente dor. Tem criança que sente dor, tem adolescente que sente dor, tem jovem que sente dor. O que você fala para essa pessoa que está nos ouvindo, ou que ela sente dor, ou que tem alguém da família dela sofrendo com algum tipo de dor, principalmente essas ligadas à questão ortopédica, qual que é o recado do especialista para ela? Bom, o recado de hoje é que ninguém melhor do que você conhece a sua dor, sabe o que você sente, né? A dor, ela é interpretada de maneira diferente por cada pessoa. Então, se você sente uma dor, essa dor está te incomodando, está atrapalhando as suas atividades de vida diária,
procure um especialista, faz o tratamento da sua dor, receba um diagnóstico adequado para você seguir a sua vida bem. E sempre que possível, movimente-se. Não, independente da sua idade, da sua comorbidade, existe uma forma de te exercitar. E nada de ir na farmácia encher a cara de remédio sem prescrição, né? Não é o ideal. Gente, já conversei com o Dr. Gustavo Freitas, médico ortopedista, especialista em dor. Tá aqui. Gustavo, obrigada pela presença, obrigada pela conversa. Volte mais vezes para a gente falar de muito assunto bom. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para você e para todos os ouvintes.